Espero que vocês apresentem perguntas e comentários. Boa tarde, muito obrigado Silvia e Cláudia pelo convite. Se vou ler uma palestra que é parte da minha pesquisa no Neuquén, na Patagônia Argentina. A natureza é algo que está dentro de nós e que é o que realmente somos, nossa natureza. Nesse sentido, a natureza é uma coisa e o que faz com que ela possua um ser, uma identidade clara e distinta e, acima de tudo, estável. Ser contrário à natureza não seria tão monstruoso. Como antropólogos, não nos sentimos confortáveis com nenhuma desses dois significados. Por um lado, estamos sempre preocupados em sair das conceitualizações essencialistas e afirmamos que não haveria uma essência do humano. Por outro lado, tomando a natureza como algo que está lá fora, nos a conhecemos como algo real, mas do qual não nos encarregamos, pois isso é apenas a competência do cientista do mundo das ciências naturais. Se estudamos a natureza, o fazemos apenas o que consideramos seu aspecto subjetivo, como diferentes grupos humanos e grupos de cultura representam a natureza. Como dice Latour, o pensamento ocidental pressupõe muitas culturas variáveis e construídas, mas apenas uma natureza real e que é científica. Esse princípio é defendido das posições mais positivistas até mais relativistas na antropologia. A seguir, vou contar sobre minhas lutas com a natureza em diferentes localidades da província patagônica de Neuquén, na Argentina. Eu fiz trabalho de campo em várias regiões da província argentina de Neuquén, na Patagônia, com diferentes tipos de populações. Bom, lá na Argentina, Neuquén está aqui, não? No norte da Patagônia. A Patagônia começa aqui, no Rio Negro, até o sul. E aqui está Chile, não? Como límite internacional, a Cordilheira dos Andes, uma cadeia montanhosa. Não é? Eu fiz trabalho. A província de Neuquén, o estado de Neuquén, geograficamente tem como. Verticalmente tem duas variáveis. De aqui para aqui é um planalto. E de aqui para aqui uma cordilheira montanhosa. Horizontalmente tem como três áreas diferentes. A área sul, que é o que talvez você conheça e tenha ideia do que seria a Patagônia em termos turísticos, não? Uma região com montanhas, lagoas, montanhas nevadas, não? Floresta. Não? A ideia que a maioria da gente tem do que é a Patagônia. Não? E é a região mais turística e a região mais rica em qualidade da terra, então tem aqui muitos fazendeiros, fazendas e a área que mais conflitos com a terra tem, especialmente com mapuches. Não? Neste momento tem um conflito muito grande por incêndios e muitas coisas no sul. Eu fiz trabalho de campo nesta região. Logo tem o meio, que é um planalto, e aqui é uma região de grande potencial energético, petrolífero e gasífero. É o que hoje é Vaca Muerta. É a área gasífera mais importante da Argentina. Aqui tem conflitos mais de outro nível, não? Conflito com terras, mais com empresas petroleiras. Não? Bom, eu fiz trabalho de campo aqui na uma cidade que se chama Zapala, e está no planalto da província. E fiz trabalho de campo também no planalto em Añelo, na comunidade de Pagnimila. Aqui tem também uma exploração petrolífera num conflito com comunidades mapuches. E logo depois foi a zona norte do Neuquén. Esta é uma região bem diferente, de alta montanha, muito montanhosa, mas árida, é desértica. Logo depois você vai ver na
de alta montanha, desértica, com camponeses litiários. Não tem fazendeiros aqui. São camponeses litiários e é uma população que vive em relativa tranquilidade em relação ao sul de Neuquén. Uma população com pouco conflito, pouco nível de conflito. Bom, e tem na Cordilheira dos Andes, e aqui o límite com a República do Chile e com outras províncias norte. É uma população sempre que está para a ideologia argentina, que sempre tem uma dúvida de que sejam chilenos, ou mapuches. São como as três categorias: ser argentino, ser chileno, ser mapuche. E as três categorias estão aí. Bom, esse é o contexto da região. Vou agora passar fotos. Só para que deixem. Ficou aí. Bom, esse é o contexto geográfico. Minha carreira como antropólogo começou por volta de 1995, quando, precisando de uma tese de graduação e afetado por uma questão pessoal, decidi sair de Buenos Aires e ir para a cidade de Zapala, na província de Neuquén, para realizar uma pesquisa sobre as relações entre civis e militares nessa cidade. É uma cidade com guarnições militares muito importante. Lá fiquei muito perplexo, pois percebi que os civis falavam mais sobre fantasmas, dinossauros, ovnis e bruxaria do que sobre um aspecto tão importante para mim como as relações com os militares num contexto de tensões na fronteira com o Chile ou o despertar democrático da Argentina. Outro aspecto que me chamou a atenção foi que, embora eu estivesse na cidade, a presença dos mapuches, que eu considerava viverem em comunidades rurais, era significativa. Não apenas em termos de indivíduos ou coletivos que se consideravam pertencentes a este grupo étnico, mas também em termos de várias experiências relatadas por pessoas não indígenas, mas relativas a entidades que são tradicionalmente consideradas pela literatura especializada como mapuches. Então, Zapala é uma cidade moderna, eu deveria analisá-la por meio dos parâmetros da sociologia, com base em conceitos como Estado, sociedade civil, crise social, ideia do conflito, etc. Ou era tradicional, eu deveria usar o método holístico tipo da tecnologia. Posteriormente, notei em Latour algo que me arrependo de não ter sido capaz de dizer eu antes. O projeto moderno, em oposição à tradição não ocidental, só pode ser mantido por aqueles que se abstêm de qualquer estudo. Mais tarde, entre 1996 e 1997, trabalhei como consultor para uma empresa petrolífera, avaliando os danos causados pela exploração de hidrocarbonetos na comunidade mapuche de Painemira, onde falei na Nieva. Essa comunidade está localizada como Zapala, no planalto patagônico da província. Nessa ocasião, meu trabalho de campo durou cerca de 5 meses, distribuídos em diferentes estações do ano, a fim de acompanhar o ciclo anual do gado. Foi então que o conceito de natureza começou a se tornar relevante para mim. Basicamente porque o meio ambiente não era o mesmo para os mapuches que para os técnicos e gerentes da empresa, nem mesmo para as ONGs que defendiam os próprios mapuches. Muito do que para os primeiros era meio ambiente ou natureza, para os mapuches era cultura. Entre outros danos, a exploração petroleira tinha contribuído para a extinção da EMA naquela região. E um dos aspectos que os mapuches consideravam parte de sua cultura era caçar, com boiadeiras, senão com armas de fogo, esses animais que usam sua carne e outras partes para outros fins. Será que a EMA, como ser da natureza, pode se separar das atividades culturais dos mapuches? Não seria melhor analisar previamente se havia uma distinção local entre natureza e cultura e, em caso afirmativo, até onde ia essa divisão e como ela funcionava? Mas o problema não terminava aí, porque não só não estava claro se compartilhávamos o que era natureza ou o que era cultura,
cultura, mas também que lugar ocupava aquele aspecto que costumamos chamar de sobrenatural, e que, além de situá-lo no plano do simbólico, das representações, também consideramos parte da cultura, do construído. O que descobri naquela época, por meio da experiência, e anos depois pude começar a conceituar, foi que, nesse caso, os Painemil não apenas acreditavam em certas entidades, mas também, embora nem sempre, nem todos as percebiam. Certa noite, no posto de cacique Maximino Painemil, enquanto jantávamos ao ar livre ao lado de uma fogueira, os que estavam lá ouviram um barulho que não tenho certeza de ouvir. Quem está vindo? Perguntou o trânsito, um dos genros de Maximino. Eles começaram a fazer piadas sobre o possível autor. Elisa, a esposa de trânsito, disse que provavelmente era Luís, o vizinho. Os outros achavam que não podia ser ele. Não tenho certeza se eles não me culparam também. Eu tinha acabado de chegar de Anielo, a cidade mais próxima, caminhando à noite. Em algumas das fotografias que li sobre os mapuches, dizia que os feiticeiros chegavam à noite. Eu nunca tinha visto isso com os Painemil, mas ainda assim era motivo de preocupação. Durante a conversa, o trânsito me disse que eu poderia ir por outro caminho até Anielo, por uma rota mais curta. Eu não sabia se isso significava apenas que eles estavam me mostrando uma maneira de chegar lá mais rápido ou algo mais que eu não entendia. Respondi que sabia, mas que para pegar o atalho eu teria que atravessar o rio. Não havia ponte e não tinha intenção de me molhar na água gelada. Eles responderam que o rio estava baixo. Então o trânsito disse: a velha atravessou o rio não molha os pés. Depois do jantar, eles pegaram vários instrumentos musicais e começaram a cantar. Nada tradicional, porque eles gostam do corrido mexicano. E o trânsito estava tocando violão quando, de repente, não sei porquê, porque eu não tinha percebido nada, o trânsito olhou para trás. Agora você está com medo, disse outra da filha de Massimino, que respondeu que o barulho era produzido por um rebanho de ovelhas. A brincadeira diminuiu, embora alguns continuassem a rir. Trânsito perguntou a Tito, um empregado caboclo, não sei se é a tradução certa em brasileiro, mas de Maximino, se ele não se lembrava de que ele, em Manzanar, onde eles haviam trabalhado junto na colheita de frutas, havia um velho que se dizia ser um feiticeiro, que ele havia ido vê-lo uma vez à noite e que ele estava tapadinho e sem cabeça. Vamos lá, contou uma das filhas de Massimino, rindo, e o que a cabeça estava fazendo. O calcu, o bruxo, fica deitado na noite e pode separar a sua cabeça, e sua cabeça voa até a casa do inimigo e atinge o inimigo. O calcu pode ser ouvido, mas não pode ser visto. Mas eles nunca deram essa explicação, porque isso não se fala, eu li nos livros. A reunião terminou abruptamente, todos nós fomos para nossos respectivos quartos dormir. O assunto nunca mais foi mencionado em minha presença, porque não se fala disso, pelo menos comigo. Alguns anos depois, em outro lugar em Neuquén, também rural, mas na cordilheira e não mar indígena, aí no norte de Neuquén, onde falei, conversando sobre a bruxaria com Maria, contei a ela o que havia acontecido na comunidade Painemil. Ela disse que ele subia no Tuetue, mas eu não. Como um juramento parcenográfico, ela respondeu que, para ouvi-lo, como de fato ouvia, era preciso morar lá por muito tempo. Por outro lado, Daniel, o professor original de Buenos Aires, mas que morava também na cordilheira, muito pouco interessado em bruxaria, mais fada ou mitologia, tentou me dar uma explicação naturalista do problema, dizendo que talvez o Tuetue seja o caburé, um pássaro diurno que geralmente é visto no outono e no inverno, e que de fato vimos em pé num show no início de maio. O caburé tem uma particularidade de ter os olhos desenhados na parte de trás do pescoço, o que torna difícil saber se ele está olhando para você ou não. A astrologia o considera pertencente à família de Leucidium. Assim, a partir dos habitantes locais, cheguei a dos tipos absolutamente diferentes de interpretação do fato. O fato em si tinha mudado. Mas havia outra questão, como os Painemil, eu não tinha ouvido nada a eles tinham.
Então, onde eu colocava uma entidade como Tuetue, tecnicamente ela fazia parte do mundo simbólico das representações, mas na prática ela tinha um aspecto sensível, pelo menos algumas pessoas ouviam. Parecia fazer parte do ambiente. Essas reflexões me fizeram repensar muitas das minhas afirmações sobre religião, crença ou sobrenatural. Em meus dados, e não apenas entre os povos indígenas, não apenas em comunidades rurais, mas também em comunidades urbanas como Zapala, apareceu uma série de entidades e fenômenos que não correspondiam exatamente ao que podemos chamar de religião, em um sentido institucional, por um lado, mas também não como uma esfera completamente separada do mundo natural, do ambiente. Me propus então a fazer uma descrição respeitando a própria distribuição do mundo nativo e sem considerar que o que é conhecido por mim é natural e real e o que é desconhecido é sobrenatural, pertencente à crença e, portanto, falso ou verdadeiro apenas em sua eficácia simbólica. Sem assumir que o mundo ocidental é moderno, está dividido em diferentes esferas e que o mundo dos outros, mapuches, crianceiros, rotulados como não ocidentais e tradicionais, seria uma totalidade, uma unidade entre cultura e natureza entre estas esferas política, econômica e religiosa. Comecei a pensar na possibilidade de diferentes tipos de ontologias e epistemologias. Não usei tanto o debate atual sobre ontologia, mas princípios como o de Gregory Bateson, que diz que as crenças que um coletivo tem sobre o tipo de mundo em que vive determinarão a maneira como ele vê e age dentro dele. E suas maneiras de perceber e agir determinarão suas crenças sobre sua natureza. Assim, suas premissas epistemológicas e ontológicas tornam-se autovalidantes. Seguindo um pouco o exemplo de Roy Wagner, devemos então elucidar o que para essas populações constitui os dados, o que elas consideram inato e qual a ação humana deve ser circunscrita, e o que é correladamente percebido como construído ou artificial, como pertencente à esfera da ação e das responsabilidades humanas. Assim, não haveria culturas particulares de uma natureza universal, mas sim culturas naturezas que constituem uma única base possível para comparações de acordo com o natural. Todas são semelhantes pelo fato de construírem, ao mesmo tempo, seres humanos, divinos e não humanos, e nenhuma vive num mundo de símbolos impostos arbitrariamente. Todas distribuem à sua maneira o que é real e o que é construído. Na realidade, entidades como Tuetue, em vez de fazerem parte do real ou do simbólico, discutiriam com a realidade, pois sua existência e seus poderes são contestados pelos próprios habitantes. Ninguém, como os que falei e morei, contesta a existência de uma cabra, de um cavalo, não é? Mas sim a existência de bruxas, homens ou o poder real dos santos. Nesse aspecto, os mapuches e crianceiros devem ser relativistas nos termos propostos por Otávio Velho. O relativismo não seria apenas uma postura acadêmica, na medida em que a recepção de seu significado é feita por aqueles que classicamente seriam os atores sociais, e na medida em que muitas das crenças que encontramos não parecem possuir a suposta solidez. A fenomenologia resituar as essências dentro da existência, sob o postulado de que o humano e o mundo só podem ser compreendidos a partir da sua facticidade. Para o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, o mundo e nós estamos sempre aqui, antes da reflexão. É por isso que devemos reencontrar esse contato inteiro com o mundo, sob o desafio de desenvolver uma ciência exata, mas preocupada com o mundo líquido e não com o mundo objetivo. Se eu posso falar sobre sonhos e realidade, questionar-me sobre o imaginário e o real, questionar a realidade, isso significa que essa distinção já foi feita por mim antes da análise, que eu tenho uma experiência anterior e vívida do real e do imaginário. Assim, em vez de um sujeito descobrindo o mundo, haveria um sujeito no mundo e sentido lançado no mundo. Dessa forma, a percepção é a capacidade do ser humano de descobrir por tentativa e erro o que existe fora dele, mas o pano de fundo contra o qual todos os atos se destacam e que todos os atos pressupõem. Portanto, o mundo não é, por exemplo, o que os mapuches ou crianceiros pensam, mas o que eles vivem. Embora sejamos abertos ao mundo e nos comuniquemos com ele, não o possuímos porque ele é inexplicável. É por isso que os informantes, abertos ao mundo de vida diferente do meu, olvidam coisas que não pude ver. Como a unidade do mundo, tanto a deles quanto a minha, é percebida antes de ser postulada pelo conhecimento,
é o modo de identificação expressa é a evidencia como já feita, o que dificultou para mim a percepção de entidades como o 2-2. O 2-2 calcula, não? O conclusion. Se reconhecemos a própria consciência como um projeto do mundo, destinado a um mundo que ela não abraça nem possui completamente, mas para o qual ela não deixa de ser impressionada, poderíamos considerar o que não de Maria. É uma poderia perceber os tudo como eles percebem, porque em algum momento eu não participei do mundo da vida deles. Poderíamos então argumentar que perceber um objeto ou evento é perceber o que ele proporciona, e não há limite a priori para o que pode ser percebido. Ao longo da vida, podemos ver e descobrir coisas novas no mundo e talvez eu possa, como tempo, ouvir o YouTube. Nos termos de Pinino, diríamos que aprendemos a perceber de uma forma culturalmente apropriada, não adquirindo programas ou esquemas conceituais de organização sensorial ligados dentro de uma ordem elevada de interpretações, mas tendo a mão na rotina da vida tarefas bem sucedidas que exigem a capacidade prática de perceber e responder fluentemente aos correspondentes. Pois o aprendizado, em vez de ser a transmissão de informações, seria uma educação da pessoa. Isto é, inseparável da vida, é uma pessoa no mundo que se estenderia por toda a vida de uma pessoa. Nesse sentido, a documentação de Maria, de morar muito tempo lá, poderia ter me permitido aprender e perceber o mundo de vida deles e, talvez, perceber de maneira semelhante a deles como um sujeito posicionado. No entanto, devemos considerar que a capacidade de perceber ou não esse tipo de fenômenos não é dada apenas por pertenecer ou não ao mundo da vida e de uma determinada cultura do mundo. O caráter transcendente de certos objetos é dado pelo próprio fato de que nem todos podem saber, independentemente de pertencerem ou não ao mundo cultural alternativos. Tanto Maria quanto seu marido afirmavam que um poder vivo no rio, uma entidade parecia um couro de boi que se move pelo rio se pode capturar e afogar uma pessoa desavisada. Maria ouviu uma vez, seu marido nunca conseguiu, embora tenha ficado muitas vezes à beira do rio tentando vê-lo, e que a mera culturação para participar das percepções não seria uma condição suficiente ou mesmo necessária, já que essas entidades não pertencem nem à crença, nem à certeza, mas sim à dúvida. É por essa razão que, em muitas ocasiões, as percepções de uma pessoa de fora confirmam por um tipo de intersubjetividade cultural os objetos excepcionais. Durante uma estada em Zabala, tive que ir a um investimento militar a uns quilômetros da cidade e nos arredores de um pequeno povoado chamado Conjunto. Eram 60 horas, mas as ruas estavam vazias. Como eu tinha tempo antes de entrar na guarnição, fiquei na praça, onde apenas um táxi estava em uma das esquinas. O único som que eu podia ouvir era o falhar das folhas das árvores ao vento. Em um determinado momento, um rapaz, praticamente a única pessoa por perto, aproximou-se de mim e me pediu dinheiro. Deram as moedas e ele continuou conversando comigo. Sua maneira de se expressar era diferente da de um morador da cidade, mesmo de Zabala. Ele falava espanhol, mas a maneira como estruturava as suas frases não era a mesma que a minha. Sua proxêmica também era diferente. Ele se aproximava de mim de uma forma que eu sentia que violava meu espaço. Ele tocava a minha jaqueta e minha mochila, perguntando-me para que eu as queria. Querer me roubar não parecia ser a dimensão. Associou o fato a uma família que eu tinha visto alguns dias antes em Zabala, onde os 3 membros do grupo que estavam na prefeitura esperando para se encontrar como prefeitos estavam próximos uns dos outros. A situação me deixou desconfortável e fui para a guarnição, mesmo tendo chegado muito cedo para a revista. Uma vez em Zabala, contei a Susana, uma professora que poderia ser considerada de classe media urbana, como eu havia achado esquecido por muito. Ele imediatamente respondeu que era porque ele assistiu feiticeiros, aqueles que fazem trabalhos malignos. Então me contei sobre o menino na praça. Ela respondeu que ele poderia ser uma criança com distúrbio mental. Não descartei essa possibilidade, mas disse a ela que me parecia que isso simplesmente tinha a ver com outra maneira de se comunicar, no sentido de que ele pertencia a uma cultura rural diferente da minha.
anotando de esa forma y quise asegurar que los feitos ellos no irían a pasar mal apenas por ter pasado por el rey una vez. La conversa terminó allí, mas a partir de aquel día toda a família Susana me perguntou sobre a minha impressão de comunhão. E o fato de eu achar a cidade estranha foi interpretado por eles como prova de que as bruxas viviam lá. A percepção de uma pessoa de fora, a minha, foi mais uma prova do evento que está em dúvida. Apenas os nativos sabem que o estranho não compartilha a sua mesma crença, a sua mesma cultura, mas então, porque como ele percebeu que algo em comum estava acontecendo. Voltando a Inglow, ele afirma que o mundo habitado por humanos não é composto de objetos, mas de coisas. E uma posição inicialmente tomada de Martin Heidegger, ele considera que a coisa não é a matéria formal, que, por exemplo, a água não é um objeto, mas uma certa simultaneidade conjunta de fios de tipo, um parlamento de linhas. Agora, ao se referir à vida, Inglow tenta apontar como a vida é uma capacidade geradora daquilo que engloba campos de relações pelos quais as formas surgem e são mantidas no lugar. O conceito de vida, portanto, não é da biologia, mas da fenomenologia. E implica a ideia de que habitamos um mundo que estamos imersos nele sob transaos nele. No mundo vivido, o que é central não é a consciência, mas a experiência. Não os elementos ou demonstrações, mas os fluxos. Se quisermos explorar a participação de nós mesmos, de todas as coisas que habitam no mundo da vida, não podemos reduzir um modelo conjugado no tempo, pois estamos sempre no devido. O mundo, portanto, não está acabado. Assim, as coisas estão imersas nesse mundo, elas se desenvolvem em dinâmicas diferentes. Isso traz consigo o problema da ciência e das entidades que habitam no mundo e como abordá-lo sem cair em posições animistas ou vitalistas. No caso de Inglow, ele argumenta que as formas das coisas não são impostas de fora sobre um substrato de matéria inerte, mas ao continuamente gerá-las e dissolvidas pelo fluxo de material por meio de interface entre as substâncias e seus níveis secundários. Assim, as coisas são ativas não porque estejam imbuídas da ciência, mas devido ao modo como são apanhadas nessas correntes no mundo da vida. A cientista antropologia não seria mais apenas o estudo do humano, mas o estudo dos fluxos estabelecidos entre humanos e não humanos no acontecimento da vida. Acho a posição de Inglow mais próxima ao ponto de vista dos seres humanos inseridos, não apenas na rede de relações sociais, mas também na do ambiente. Que todos nos compartilharemos com outros seres, mas também com outras coisas, como a cultura, o colorido, a carreira de montanhas. Hoje foi um dia de ventos fortes e frio. Etelvina me disse, mais tarde ela esclareceu, as pessoas dizem, que o frio foi causado pelo fato de um jovem ter se perdido na cordilheira. A gendarmeria estava procurando por ele, mas ele até agora sem sucesso. Ela me explicou que o mau tempo ocorria quando os chilenos cruzavam a cordilheira ou quando subiam do Muxo, a montanha nessa região. Eu disse que quando eu morava na comunidade Panimil, era possível ver o Carnaúdo, uma montanha muito ciumenta, segundo eles. Porque se alguém de fora da região escalar, podem ocorrer chuvas ou fortes nevascas. E termina refutou o postural dizendo que, de acordo com sua crença, e vamos enfatizar a dúvida, a tempestade ocorria quando alguém passava por ela, independentemente de serem estranhos ou não, algo que seu marido confirmou mais tarde. Em Zapala também me falaram sobre o ciúme da cordilheira, mas argumentaram que o motivo era que, no final de fevereiro, quando chegava o outono, os crianceiros desciam superanadas, seus campos localizados nas alturas da cordilheira, para ir às invernadas, nos campos em altitudes mais baixas. E por isso que a cordilheira ficou furiosa, e o vento e o frio começaram a soprar. A cordilheira é ciumenta, não quer ser deixada. Estudo recente em historiografia e antropologia sobre a fronteira entre a Argentina e o Chile enfatizaram que, embora para ambos estados a cordilheira dos Andes fosse considerada limite internacional natural, para os habitantes da cordilheira de ambos os lados ela tem sido há séculos o centro de relações econômicas e culturais e não um limite, uma barreira. Os habitantes cruzam constantemente a cordilheira dos Andes, não? Tanto chilenos como argentinos, nessa região. Uma consideração adicional importante seria o fato de que, para essa população, essa cordilheira também tem sentimentos, porque esses sentimentos têm a ver com o uso desse espaço,
seja por eles mesmos ou por outros. Assim, o sentimento de ser uma experiência na qual não nos saudam as qualidades mortas, mas propriedades ativas. Nesse sentido, a cordilheira objetivamente inerte e morta, que é a cordilheira dos Andes, ou do Muxo, ou a Camaguida e outras montanhas, é para os habitantes algo ativo, não disponível ou mera matéria-prima, e sentimentos podem ser atribuídos a ela, como ter ciúmes de estranhos, vontade de se enfurecer, criar tempestades e tirar a vida das pessoas, como aconteceu com esse rapaz que a gendarmeria estava procurando e que alguns dias depois foi encontrado morto por congelamento. Mas se voltarmos por um momento ao caso de Pelvina, veremos que o seu mundo não está radicalmente longe do meu. Muito pelo contrário, ela pensa que conhece os meus próprios valores. Por isso negou que ela mesma considera a colher ciumenta e, retificando-se, como dizem, queria aproximar-se do meu mundo, ou do universitário. Por medo de ser desafiada, ela não queria parecer ignorante ou supersticiosa diante de mim, e passava facilmente por um tipo de classificação do mundo para outro. Assim, o que os antropólogos costumam chamar de conceitos, como sociologias ou representações, é para pessoas que estudam o mundo da vida. A questão não seria que somos naturalistas, consideramos que a cordilheira é inerte, enquanto os criançeiros mapuches seriam animistas e consideram que a cordilheira tem bondade e está na carga da ciência. Tanto a nossa concepção como a deles apontam forma de explicar o fluxo de materiais, e que a vida não está nas coisas, mas que as coisas estão no fluxo da vida. Que nós, como seres humanos, nos movemos, estamos felizes ou irritados, mas que a cordilheira, embora não seja humana, não é completamente inerte, e que para quem a vida ou vê, necessidade de atravessá-la, deve estar atento aos seus movimentos e desenvolvimentos, se não quisermos, por exemplo, morrer congelados numa das suas tempestades, como acontece frequentemente. A antropologia considera a cultura variável, mas a natureza imutável. Esta é a base do relativismo cultural. Sua grande conquista foi conseguir achapar diferentes culturas como práticas e valores morais, eliminando hierarquias em algumas que seriam superiores e outras inferiores. Esse é o grande problema, é que isso impede uma abordagem ética sobre o que deve ser valorizado e o que deve ser condenado, sobre o que é real e sobre o que é falso. Mas outra desvantagem é que a cultura implica uma contrapartida, que é que a natureza e o pensamento ocidental apenas utilizam a ciência no singular a dizer o que é a natureza. Agora, o que acontece se consideramos a natureza também variável, aceitamos radicalmente as diferentes concepções de natureza que diferentes sociedades percebem como razoavelmente reais. E digo razoavelmente porque vimos que em muitas ocasiões o que funciona não é a certeza sobre como o mundo é, mas sim a dúvida. Esta é uma opção onde o ser não seria o estático imutável, mas sim algo sempre em evolução. Assim, a primeira coisa seria o movimento e o descanso seria apenas um momento excepcional. Deveríamos então expandir e relativizar o conceito de meio ambiente como aquilo que não é apenas o ser humano no contexto, mas também as pessoas, experiências. Deveríamos então expandir e relativizar o conceito do meio ambiente como aquilo que não é apenas o que excede o humano no contexto, mas também há várias experiências nativas da natureza. As próprias definições do que o que não é humano e as próprias definições do que é real e do que é imaginário. Muito obrigado. Trabalho extremamente instigante, né? Uma perspectiva bem nova, inclusive para nós, principalmente para a disciplina que a gente está fechando, né? Estamos trabalhando bastante com o tema da tradição de conhecimento e aqui estamos com uma perspectiva bastante clara sobre a percepção, tratada bastante, né? Na perspectiva mundiana, né? Então, é extremamente instigante para pensar, inclusive, o que a gente vem trabalhando, mas com a questão de percepção do ambiente, nesse caso específico da Argentina, mas percepção,
né, enquanto até os terreiros que a gente vê, né, estão, né, com diferentes tradições. Então, eu, né, gostaria só imediatamente de abrir para, né, as pessoas puderem se manifestar, contar. É uma perspectiva emboliana, mas uma perspectiva brasileira também, porque o que aconteceu é que eu fiz o doutorado no Museu Nacional, não é? E eu fiz como Otávio Velho, e como Otávio Velho estivemos muito tempo estudando a obra de Igor. E claro, a base de Igor é que tem que ver o meio ambiente, tal como as publicações do Brasil, não é? Bom, mas a posição de Igor é meramente ecológica. O Otávio e eu, nesse momento, estávamos trabalhando mais na antropologia da religião. Então, claro, essa perspectiva de Igor era ótima para estender as entidades não convencionais, não? Espíritos, Deus, sei lá, não? Como parte do ambiente, não como sobrenatural. Mas é uma perspectiva que Igor nunca pensou nisso. Não? Igor não estava pensando em fazer uma antropologia da religião. Então, é de Igor, mas é brasileira também, em algum sentido. Não? Uma interpretação do Uma trabalho. interpretação da própria teoria de Igor. Uma monografia ou algo do tipo, mas que se utilizava da experiência para poder descrever o que eu estava tentando propor como metodologia, como teoria. A antropologia ainda tem uma dificuldade, ou alguns antropólogos ainda têm dificuldade, né, de entender que essas pessoas podem utilizar isso da experiência, da percepção, inclusive, como modelo de fazer ciência, né? E aí, jogo para ti, né, trago assim para você, se você poderia trazer alguma reflexão a respeito dessa situação que a antropologia vem vivenciando, de pessoas que têm experiência e percepções diferentes do que a gente vem tendo da construção antropológica, de pessoas que vão a um lugar diferente para pesquisar, né? Mas agora tem pessoas pesquisando seus lugares de origem, suas concepções e cosmologias de pertencimento, né? Sim. A antropologia começou, em geral, com antropólogos trabalhando em culturas diferentes completamente do que eles trabalhavam, não? Mas atualmente se começou a habilitar que os antropólogos trabalhem, as mulheres trabalhem sobre mulheres, os indígenas trabalhem sobre indígenas. Bom, para mim, tanto faz um ou outro, ou seja, as duas formas. Eu não gosto de trabalhar em meu próprio grupo, nunca. Não poderia, não gosto. Trabalhando não, porque não gosto, não acho interessante, não consigo ver nada importante no grupo, sei lá, também é um pouco mais difícil se você tem que falar de alguma coisa complicada desse grupo, uma coisa que seja outra coisa que seja o próprio. Bom, mas também é verdade que tem sua vantagem, não? Que é verdade, você conhece muito melhor esse grupo. Sei lá, para mim, as duas opções são válidas. É verdade que, se é minha opinião, neste momento tem muito antropólogo estudando o seu próprio grupo. Não? E também pode ser isso como é como um paradoxo, porque por um lado parece haver mais diversidade, mas também isso pode ser uma negação da diversidade, não? De que eu não quero lidar com um grupo como mesmo até como ele ligava a Mainosto, a justiça, que mesmo dava asco, odiava esses grupos, mas eles faziam um trabalho por compreender, não? Um esforço por entender esse grupo. Mas na verdade acho que as duas questões têm seus prós e seus contras. Meus alunos, quando me falam de que vou trabalhar em meu lugar de trabalho, não? Claro, é verdade, poupam tempo, conhecem, mas também você vai ter que escrever sobre seu patrão, sobre sua família, sei lá, isso pode ser um problema.
se você vai e trabalha com outro grupo, claro que vai ter que ter as pautas éticas, mas é verdade que é mais importante. Não? Mas se fosse por meu gosto, eu preferiria que trabalharam mais justamente com a diferença. Não? Uma diferença. Mas é verdade que é válida as duas. Eu posso falar? Desculpa. Vai. Fiquei muito provocada agora com essa troca de Israel contigo. E aí eu fico refletindo sobre como, de fato, as escolhas elas são atravessadas pela própria experiência. Porque eu fiquei pensando, por exemplo, na tua fala, você coloca, no meu grupo não tem nada interessante. E aí, num contexto alagoano, sobretudo dos colegas que, inclusive, estão espalhados pela turma, nós pesquisamos os nossos grupos com um compromisso, enfim, com essa própria comunidade, porque a antropologia que é construída e consolidada aqui em Alagoas, que inclusive continua sendo reproduzida por uma parte específica do corpo docente, ainda é a que essencializa esses grupos aqui no Estado. Então, essas etnografias que surgem nesse contexto, elas são posicionadas com esse compromisso, com esse atravessamento político, buscando, de fato, reduzir assimetrias e representações, e todo esse processo que é violento, que enfim, né, fez parte por muito tempo da antropologia e é também a antropologia que tem as ferramentas para também quebrar com isso. Então, eu acho que Israel, com pesquisa da comunidade dele, eu e tantos outros colegas aqui, a gente é atravessado justamente por essa experiência de sermos pessoas negras, enfim, LGBTs, mulheres, e essas pesquisas, elas inclusive, elas vão de encontro com produções que já estão consolidadas aqui dentro do programa, por exemplo. Tem que dialogar com os nossos colegas e pessoas mais experientes, os nossos cânones, que nesse momento estão passando por revisão. Revisão das suas produções, revisão dos impactos dessas produções. Então, é um processo que está sendo construído por essa juventude, por professores que estão comprometidos com essa agenda e também estão completamente implicados nesse processo político, né? Mas é de fato a experiência que marca essa posição, assim, essa posicionalidade, né? De como de fato se escolhe o que pesquisar. E aí, isso aparece textualizado na maioria das etnografias, assim. Eu acho que de todas que são defendidas sempre tem uma parte muito específica em que isso é descrito, de como geralmente aquela pesquisa está comprometida com romper um processo, enfim, que existe desde a colonização, mas que continua sendo perpetuado através da antropologia aqui no Estado, assim. Aqui se faz uma antropologia muito específica, assim, com raras exceções. Então, eu acho que é por isso que essas falas elas são postas aqui na discussão, porque no final das contas está todo mundo comprometido em esfacelar essa antropologia que é extremamente colonialista ainda aqui no Estado. Talvez seja uma coisa mais aberta para discussões em outros contextos, em outros programas, ou enfim, na experiência, por exemplo, que vocês tiverem em fases diferentes do Museu Nacional, não sei. E aí eu fico pensando que existe essa característica no programa. Os discentes, eles têm esse atravessamento, essa experiência de fazer antropologia, mas também fazer política, porque não se separa, né? Enfim, fiquei pensando nisso. Nunca lembro qual é o nome da antropóloga, mas tem uma antropóloga brasileira que ela é do candomblé, agora está nos Estados Unidos, mas ela trabalhou nessa área com mapuches. Não? Então, claro, é uma antropóloga do candomblé que trabalhou com mapuches, nada que ver. Não? Então, claro, mas o interessante desse trabalho é que, em geral, o diálogo da antropologia ou da história, o diálogo do Ocidente e dos brancos com outros. Não? Ou seja, você pode estar do candomblé e dialogar com a filosofia ocidental, indígena e dialogar com a filosofia ocidental, será chinês e dialogar com outros. Não? Bom, o interessante dela é que fez um diálogo entre o pensamento mapuche do candomblé
não? Então é periferia, se quer, não? Que são cruzamentos que não são também muito experimentados, não? Ainda, bom, está muito recente isso, mas mesmo você também, você quer uma atividade política, sei lá, mas você pode, do candomblé, por exemplo, trabalhar com uma comunidade indígena, não? Então, bom, e como seria esse cruzamento? É totalmente experimental, ainda sabemos pouco disso, mas você aí, em vez de fazer um diálogo indígena ou candomblé com o Ocidente, vai ter que pegar o Ocidente mesmo, mas pode, bom, e aí pode experimentar e também ter aí uma relevância política. São possibilidades que não, mas mesmo na ciência ainda não sabemos muito disso. Não há muita experiência nisso, mas são possibilidades de trabalhar que ainda não estão exploradas. Posso fazer um comentário? Eu acho que é um debate muito instigante, né? Eu acho que, assim, obviamente, se cada antropologia, né, se a antropologia do contexto, né, se eu acho que o Marcos está justamente falando isso, eu acho que, assim, tem toda uma reflexão sobre os pesquisadores daqui que trabalham com os seus próprios grupos, né? Então, eu acho que esse é um momento importante, né? Se é verdade que tem muita gente, acho que no contexto argentino tem uma antropologia totalmente diferente, sim, mas né? também tem muito, mas tem muitos que estão fazendo agora esse movimento. Mas acho que realmente são múltiplas experiências e são situacionais, né? Então acho que também tem também tentativas como aquela que você acaba de dizer, né? Em vez de se concentrar apenas com o seu próprio grupo, pode se concentrar em grupos diferentes, mas que têm, né, com determinadas especificidades que podem se cruzar. E isso pode ter um impacto político muito forte, né? E eu acho que, até pensando no que o Israel estava dizendo, né, a ideia de experiência, né? Eu me lembro do trabalho de graduação, do TCC do Israel, um pouco pensar como quilombola, né? Assim, a próprias múltiplas experiências, né? Eu acho que o próprio INOD, né, e o próprio trabalho do Rolando que está, né, sendo agora debatido, pode ajudar muito a pensar, não tanto apenas múltiplas experiências, mas é um trânsito, né? Assim, é muito fluido, né? É um fluxo. Então, assim, você é muita coisa, Israel. Você não é apenas o quilombola, ou a liderança, ou o mediador, ou, né, o acadêmico, etc. Sim, é algo que você está se criando. Assim, na perspectiva emodiana, pelo que eu estou entendendo, nós somos constantemente em criação, em evolução. Então, não tem um ser definido, movimento, né? Ou uma coisa, ou uma identificação de uma coisa e outra. E é por isso que o trânsito pode ser extremamente saudável e pesquisar com outros grupos, não apenas o próprio, né? Então, acho que, claro que tem múltiplas experiências, todas são válidas, né? Mas eu acho que esse trânsito pode ser extremamente potente, né? Assim, em pesquisas dentro né, em diálogo com diferentes grupos, né? Não apenas étnicos, né? Assim, incluindo a própria academia como né, produção de conhecimento, de geração de conhecimento a partir de específicos critérios de validação desse conhecimento. Então, acho que né, a gente transita com diferentes critérios. Eu posso agora? Claro. Eu acho assim que é uma característica da antropologia brasileira, né? Não só brasileira, talvez essa antropologia que o Cardoso de Oliveira coloca, né? Que é produzido em muitos países, né? Fora do eixo da matriz disciplinar que ele coloca. Eu acho assim, a gente tem até uma entrevista, eu gosto de citar nas aulas, de Jorge Marcos, quando esteve aqui, né, ele foi entrevistado, ele teve uma experiência no Brasil, ele dizendo, nos Estados Unidos, para ser antropólogo, você tem de ir para uma outra cultura bem distante, para provar que é antropólogo. Então, é aquela visão clássica, né? Enquanto que no Brasil, não, a gente transita. E outra coisa, a Associação Brasileira de Antropologia, que eu tomo com o maior respeito e primor do mundo, é
uma instituição que a gente se vincula e que a gente vê a atuação política. E os antropólogos, quando escolhem qualquer, né, o ambiente que quer pesquisar, assume um compromisso político, né, Cláudia? Então, eu acho assim, a antropologia no Brasil não é uma antropologia colonial a princípio. E hoje, como foi citado aqui, como a gente vê a produção, é extremamente interessante o que, por exemplo, uma dissertação que foi premiada, escolhida, né, e foi premiada, reconhecida como a melhor de 2023, que foi a de Cícero, né, que é um indígena que, com o título de mestre, ele já está atuando em curso de especialização lá no sertão, né, é um exemplo da gente formar, e ele, com a orientação que teve, o que ele escreveu é algo autorreflexivo, é algo que dá uma contribuição que a gente coloca até, é uma antropologia indígena, né? Indígena com letra maiúscula, porque é de povos, não é? Não ocidentais e bababá. E ele, dentro de um grupo indígena contemporâneo, que a gente sabe que teve todo um processo de discriminação e tudo, né? Que o João Pacheco retoma e vem com uma força imensa nos estudos. Então, eu acho assim, a princípio, a nossa antropologia é uma antropologia muito boa, política, não é? Dentro desse espírito, não é? O outro que a gente vai estudar é algo que a gente se mistura, que a gente tenta fazer algo que dê essa contribuição. É bem diferente de uma antropologia colonial, né? Então, eu acho assim que o que vem sendo produzido aqui, a gente fica, né, felicíssimos e muito sensibilizados, e, né, as reflexões, a produção vem sendo muito, muito boa. A gente fica muito contente. Eu estou pensando que sempre é melhor pensar que eles são diferentes da antropologia, né? Sim. Sempre no próprio Brasil. Sim. Né? Então, acho que há múltiplas formas, né? Mas tradições antropológicas e etnográficas, né? No Brasil. Então, acho que não há uma única. Sim. Também, né? Ou na América Latina. São várias. Então, justamente têm peculiaridades a partir do próprio contexto. O Rolando trabalha também com história da antropologia na Argentina, então tem uma marca específica da antropologia na Argentina. Até antropólogos italianos, na década de 40, né, que deram uma marca muito forte, né, o que aqui não tem. A história tem lá. outras marcas, né, a antropologia brasileira. Essa é uma antropologia brasileira é melhor, com certeza é das melhores na Latinoamérica. Brasil, México, sim, Brasil e México são as duas antropologias da Latinoamérica, com certeza. Eu gosto muito dessa atuação da ABA, né? Eu acho que mantém, inclusive, a gente tem um exemplo de uma antropóloga que foi retirada por conta de um trabalho de campo irresponsável, de um laudo que produziu irresponsável. Isso é um exemplo, assim, que a gente vê essa força que tem política, né, dentro da formação do antropólogo, eu acredito, aqui no Brasil. Gente, mais alguma pergunta, comentário? Podemos dar uma fechada na nossa aula inaugural, Cida, o que tu acha? Quer a nossa diretora aqui? Quer falar alguma coisa, Por favor, Luciana? se você quiser, né, vir para cá, pelo menos, para dar uma registro também da sua participação. Sua presença, né? Deixa eu falar. Não, você está vendo. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Queria agradecer, né, ao professor Rolando, né, que está aqui por essa aula inaugural. É uma satisfação tê-lo aqui. Cláudia, que organizou junto com a Silvia. Parabéns. Queria também dar as boas-vindas aos novos estudantes, né, do programa de pós-graduação em antropologia.
Essa vai ser a casa de vocês aí pelos próximos 2 anos, pelo menos, né? Espero que depois, quem sabe, eu já tenho doutorado na frente. Mas sinta-se em casa, né? O Instituto está aí para acolher vocês da melhor maneira possível. Tenham esse espaço também aberto para a direção, para que vocês possam também demandar, né, algo que vocês precisem para acolher vocês melhor, né, da melhor forma aqui dentro. Questões outras, né, que surgirem nesse processo, né, não apenas na coordenação, mas na direção também, sintam-se acolhidos, tá? Então, a gente vai se encontrar às vezes nos corredores. Eu sou da área da ciência política, mas sou historiadora, né, então acaba que tem uma interface aí um pouquinho da antropologia. Gostei bastante, né, da apresentação, né, cheguei a trabalhar um pouquinho com patrimônio histórico e também tive um pouco da proximidade com colegas da antropologia e da arqueologia. Então, é sempre um aprendizado, não estava aqui desde o início, mas peguei um pouquinho desse processo etnográfico e dessa vivência dos povos aí, que é bastante importante. Então é isso, eu queria agradecer mais uma vez, Silvia, Cláudia e todos vocês que estão aqui presentes, Rafael, que está aqui, Júlio. E é isso, obrigada, gente. Ô, Cláudia, só mais uma coisinha. Eu acho assim, esse pode ter sido um primeiro momento nosso, né, com Rolando Silas. Nós temos, eventualmente, nós abrimos, né, espaço para professores visitantes, seria uma honra, não é? Então, pensar em novos momentos aqui com a gente, né? Tá aí vendo o rostinho de nossos discentes, né? Então, muito bem-vindo, né? E gratidão, né? Gratidão. Obrigado. Então tá, gente. Fechamos. Obrigada, Rolando, de novo. Agora palmas, né?